Olá, senhores. Vamos apresentar o sistema Autoimagem. Poderosa ferramenta de recursos humanos que auxilia o recrutador na busca dos melhores profissionais e que melhor se coadunam com a cultura interna da organização. Conheça o perfil comportamental de seus profissionais, no ambiente de trabalho. Nosso slogan: o profissional certo no cargo certo. O gestor hoje só tem o currículo do candidato onde ele descreve suas habilidades e conhecimentos. O sistema Autoimagem permite conhecer a pessoa, seu comportamento e atitudes no âmbito profissional. Entendemos que as empresas perdem muitas contratações, que se traduzem em tempo e dinheiro quando erram no processo seletivo. Ao custo da rotatividade somam-se despesas de recrutamento, despesas de seleção, despesas de treinamento, despesas de adaptação, despesas de rescisão de contrato, despesas com Justiça do Trabalho, despesas com advogados, despesas com mão de obra envolvida. Um processo seletivo bem feito representa excelente investimento para a empresa e para o seu mercado de interfaces. O que nos move? Nossa missão: colocar a pessoa certa no cargo certo. Desenvolver seu potencial e gerar resultados para a empresa é nossa missão. Nossa visão: ser reconhecida por prestar serviços com padrão de excelência em consultoria de RH e capacitação. Nossos valores: comprometimento, organização, foco em resultados, atitude de dono, gestão participativa, ética e motivação. Pense e responda: como está a rotatividade da sua empresa? A produtividade dos colaboradores é satisfatória? Existe rapidez e segurança na contratação de pessoas? Tem conseguido atrair e manter seus talentos? As lideranças e sucessores são identificados. Os colaboradores com potencial são devidamente treinados e desenvolvidos. As equipes estão alinhadas com a cultura da empresa. Se a resposta for não para a maioria das questões, o sistema Autoimagem pode auxiliar a sua empresa. Objetivos do Autoimagem. O sistema Autoimagem é um instrumento de avaliação de perfil comportamental reconhecido há 17 anos no mercado. É um método cientificamente comprovado, com base em uma pesquisa brasileira, com mais de 95% de assertividade e 90 mil avaliações elaboradas. O conceito do Autoimagem visa analisar comportamento do indivíduo, suas habilidades, atitudes, motivações, pontos fortes e fracos e tendências no ambiente de trabalho. Temos por objetivo principal: mapeamento de competências por função, otimização dos processos de seleção, destacar potenciais para a sucessão, formação e gestão de equipes, personalização de treinamentos, adequação para processos de coaching, minimização de conflitos interpessoais. Diferenciais do sistema Autoimagem: assertividade comprovada maior que 95%. Abrangência para todos os cargos e alinhamento das equipes. Agilidade na implantação. Treinamento para todos os envolvidos no processo. Assessoria durante todo o processo para consultas. Totalmente online com acesso 24 horas inclusive aos arquivos. Baixo investimento comparado com a concorrência em média, menos 70%. Relatório Autoimagem Comportamental. O relatório é disponibilizado instantaneamente ao responsável após o candidato preencher o questionário online, presencial ou remoto, é prático e objetivo. O relatório é apresentado por gráficos de fácil compreensão e uma parte descritiva para esclarecimentos. São avaliadas diversas ênfases de atitudes, demonstrando pontos fortes e pontos fracos, estilo de trabalho, estilo de liderança e relacionamentos, reações em situação de estresse, seus desejos, necessidades motivacionais, habilidades e seu comportamento no âmbito profissional. Relatório vendedor. São avaliadas diversas ênfases comportamentais, específicas para a área de vendas, demonstrando atitudes do profissional quando trabalhando com vendas.
seus pontos fortes e pontos fracos, estilo de relacionamentos, reações em situação de estresse, suas habilidades com clientes internos e externos. A pesquisa, diferenciada e inédita, pede ao avaliado que crie uma situação hipotética onde esteja trabalhando com vendas e pede que retrate suas atitudes nesta situação. O resultado da análise indica em qual área de vendas o profissional pode ser aproveitado. Por exemplo, vendedor interno ou externo, vendedor de varejo, telemarketing, gestor comercial e assim por diante. Relatório Autoimagem. O relatório destaca as principais ênfases motivacionais do indivíduo, retrata suas habilidades ou não no item liderança, como é sua comunicação, se tem agilidade na busca de resultados e sua formalidade, ou seja, é seguidor de regras ou é informal. O sistema autoimagem identifica também as atitudes comportamentais do indivíduo no ambiente de trabalho. Se é proativo, reativo, autônomo, altruísta, comunicativo, persistência, liderança, metas, negociação, organização, visão global, criatividade, autocontrole, resiliência, humildade. Todas estas atitudes são descritas no relatório. Estratégia de gerenciamento. Este item diz respeito à forma como o indivíduo deve ser gerenciado, ou seja, a zona de conforto do indivíduo, para melhor exercer seu cargo na organização. Ele gosta de independência, ter controle de suas atividades, ter oportunidade para provar a si mesmo em competição. Gosta de status, dinheiro, reconhecimento, facilidade na interação social. Necessita de aceitação e reconhecimento social. Gosta de estatuas e prestígio. Necessita de variedade e mudança de ritmos. Prefere mobilidade em seu trabalho. Gosta de liberdade de repetição. Certeza, compreensão exata das regras internas. Necessita conhecimento específico do trabalho. Oportunidade para ser treinado. Liberdade contra riscos. Liderança forte que inspire confiança. Lembramos que estes itens descritos referem-se a um caso hipotético, cada caso é um caso específico. Este relatório visa conhecer como se expressa fora do ambiente de trabalho, seus impulsos, como é percebido pelos demais, e seus desejos motivacionais. Perfil ocupacional, ou seja, perfil do cargo. Enfatiza as características que descrevem o aspecto funcional do trabalho e o tipo de comportamento necessário para um desempenho eficaz. Informação de suma importância para a avaliação de qualquer perfil comportamental é a definição do perfil ocupacional. Não devemos avaliar isoladamente um perfil sem termos definido inicialmente o perfil da ocupação que o indivíduo ocupa ou virá a ocupar. Nossa tarefa inicial é estabelecer com a empresa cliente o tipo de comportamento esperado para exercer as funções, internas e externas de toda a nomenclatura de cargos. Para cada função serão criados diversos perfis comportamentais, em especial organizações onde atendem clientes fora de sua base. Entendemos que cada unidade de negócio é única e temos a preocupação em respeitar a cultura interna destas unidades operacionais. O sistema identifica as características do profissional certo para o cargo certo, permitindo assim avaliar com clareza se há interação entre o perfil do cargo e o perfil da pessoa. O sistema autoimagem é um método simples de pesquisa na forma de definição do comportamento e atitudes. Capta informações técnicas com resultados precisos sobre os profissionais que fazem ou farão parte de sua equipe. Siga estas instruções. Antes de qualquer contato ou entrevista, solicite que o candidato faça a avaliação do perfil comportamental. A entrevista sobre a vaga a que ele está se candidatando deve ser realizada após concluída a avaliação. É importante que o avaliado não seja interrompido, deverá concentrar-se no que está sendo solicitado. O tempo para a realização da avaliação não deve exceder a 10 minutos. Não auxilie o avaliado na interpretação das questões. Lembre-se, a interpretação do texto faz parte da avaliação.
Nenhuma questão pode ficar em branco. As ferramentas do sistema. Perfil comportamental do candidato, interno ou externo. Perfil específico para a área de vendas. E o perfil do cargo, estabelecido pela empresa cliente, determinando a melhor base de perfis, estabelecendo assim identificação do indivíduo com a cultura interna da empresa. Todo o gráfico comportamental do indivíduo avalia as ênfases comportamentais. Empreendedor. Ou seja, o tipo de liderança. Marketing pessoal, avalia sua forma de expressão, ou seja, como se comunica. A ação mede a forma como persegue resultados. E conservador, mede a forma se segue ou não políticas e normas internas. Amplitude dos impulso. Impulso alto. Até 3 moderadamente alto. De 4 a 6 muito alto. Acima de 6 extremamente alto. Impulso baixo. Até -3 extremamente baixo. De -4 a -6 muito baixo. Acima de -6 extremamente baixo. Não interprete lado positivo com bom ou lado negativo como ruim, é simplesmente uma apresentação gráfica. Interpretação do impulso puro. O indivíduo que se classifica como alto é inovador, aventureiro, crítico com sistemas e políticas estabelecidas, seguro de si mesmo, criativo, engenhoso, se muito alto tende a ser arrogante, reage à competição, dominante, autoritário. O indivíduo que se classifica como baixo é cooperativo, aceita políticas, normas e autoridade, busca harmonia, sente-se seguro com ambientes estáveis e familiares, não egoísta, despretensioso, baixa dominância. O indivíduo que se classifica como alto M. Saliente, aberto, comunicativo, otimista, gosta de pessoas, é capaz de estimular, capaz de manter conversas sociais, bom político, vende-se bem, sociável, extrovertido. O indivíduo que se classifica como baixo M. Sério, quieto, reservado, sente-se desconfortável ao conhecer novas pessoas, não produz novas ideias, é sincero e autêntico, não fala da vida íntima, introspectivo. O indivíduo que se classifica como alto A. Estável, gosta de ambientes previsíveis, lento para ajustar-se a mudanças, metódico, pouca iniciativa, tolerante com as pessoas, aceita políticas, calmo, paciente. O indivíduo que se classifica como baixo A. Tenso, impaciente, aprende rápido, forte sentido de urgência, intolerante com atrasos, faz as coisas acontecerem, faz pressão, quando muito baixo é explosivo, intenso, rápido. O indivíduo que se classifica como alto C. Cuidadoso, precisa de estruturas, forte senso de dever, disciplinado, cético e crítico com coisas novas, se preocupa com qualidade, conservador, detalhista, segue e necessita de regras pré-estabelecidas. O indivíduo que se classifica como baixo C. Franco ao se expressar, gosta de pouca estrutura, não se sente obrigado a concordar, prefere fazer do seu jeito, não costumam cumprir horários e prazos, informal, independente. Orientação autônoma. Estas pessoas têm grande interesse e aptidão para trabalhos que envolvam coisas, processos, sistemas, fatos, problemas técnico-intelectuais, com relativa e pouca consideração pelas pessoas e assuntos sociais. O estilo de comunicação é direto ao ponto, tendendo a ser sério e autoritário. Algumas vezes considerado frio e impessoal, seu pensamento e energia estão focados no trabalho e resultados, e as pessoas, na melhor das hipóteses, estão em segundo lugar. Orientação altruísta. Estes indivíduos têm um grande interesse e aptidão para trabalhos que envolvem interação e comunicação com as pessoas. Seu estilo de expressão é alegre e estimulante, trabalhador de equipe, é um delegador. Consegue que as coisas sejam feitas trabalhando com e através das pessoas, solucionadores de problemas, utilizam muito mais os meios sociais do que técnicos. Orientação proativo. Quando E ou M são os fatores mais fortes do comportamento.
Tem capacidade de prever oportunidades, assim como problemas, fatos e atos que ainda não aconteceram, antevendo consequências e antecipando-se na ação, agindo com rapidez e eficácia. Orientação reativo. Quando A ou C são os fatores mais fortes do lado negativo no comportamento. Dificuldade de prever oportunidades, assim como problemas, fatos e atos que ainda não aconteceram, consequentemente não antevendo nem antecipando-se na ação. Combinação de fatores. Todo perfil sempre é composto dos 4 fatores puros. E, M, A, C. Analisados juntos, integrados, esses impulsos influenciam e modificam uns aos outros, produzindo informações que são mais abrangentes e precisas do que aquelas que podem ser obtidas das análises dos fatores puros analisados individualmente. A identificação de certos pares de fatores que, quando ocorrem em determinadas combinações, enfatizam ou modificam alguns aspectos do comportamento, ou em alguns casos, acrescentam novos elementos ao quadro total do comportamento, proporcionado pelo perfil integrado. ênfase na iniciativa, auto-iniciador, impulso competitivo para conseguir que as coisas sejam feitas. Resposta rápida, assume riscos, senso de urgência, ambicioso por resultados. Impulso e ação para resultados, impaciente com rotinas e atrasos. ênfase na independência e autoconfiança. Decidido, determinado, persistente. Enfoca sua atenção no grande quadro, delega os detalhes. Individualista, desinibido. Aventureiro, assume a responsabilidade pelo risco. Precisa de autonomia para fazer as coisas do seu jeito. Matador, fechador de vendas. Particularmente quando o M é o fator mais alto e o A o fator mais baixo na combinação, muito fluente, fala rápido, com volume. O estilo de expressão é animado, entusiasta e otimista. Convence e motiva. ênfase na extroversão, comportamento alegre. Expressão aberta de amizade. Informal em todos os tipos de contatos sociais, equilibrado, vivaz, entusiástico, fala persuasivamente, livre delegação de detalhes. Se mistura bem, companhia animada. Possui impulso para tomar decisões e iniciar coisas de forma rápida e independente. Comportamento apropriado para muitas funções de gerência, mas se apenas no processo a pessoa der suficiente consideração para os fatos da situação em particular, bem como para o relacionamento dos mesmos às políticas e planos da empresa, e para os riscos envolvidos na tomada de decisão. Nem sempre se cerca de detalhes para tomar decisões. ênfase na paciência, estabilidade e consistência. Sente-se confortável com trabalhos repetitivos. Tolerante, paciente, não crítico com as pessoas. Despretensioso, cooperando ao invés de competir. Precisa de estabilidade, segurança e ambiente de trabalho previsível. Lento, mas desejoso de se ajustar às mudanças. Consciencioso, cuidadoso, com especial atenção e precisão aos detalhes. Trabalha pela regra, conservador. Inflexível. Cooperador quando trabalha sob supervisão apertada. Depende da gerência para apoio e decisões. Se preocupa com erros e críticas. Comportamento formal, respeita a tradição, hierarquia e autoridade. ênfase em ser reservado, quieto e sério com grupos ou pessoas desconhecidas. Relativamente lento em se apresentar ou se abrir sob tais circunstâncias. Sente-se à vontade com amigos ou colegas conhecidos. Introspectivo, demora a pensar sobre o seu trabalho, e organiza seu raciocínio antes de se expressar. Trabalha de forma rápida e efetiva. Sério, pensativo e disciplinado. Sincero, diz exatamente o que está pensando. Reservado, formal e quieto em grupos. Cuidadoso ao se expressar. Efetivo, muito pouca delegação. Se você quer que seja bem feito, faça você mesmo. Sensível às críticas, as leva muito a sério. Persistente, descuidado, estável, despreocupado. Com uma forte ênfase e uma atitude de que bem me importe. Defende suas opiniões teimosamente. Lento para mudar de ideia.
Cético tem pouca preocupação com a regra ou detalhes, os quais prefere delegar muito livremente e com pouco acompanhamento. O estímulo do baixo A enfatiza as qualidades do alto C, consciencioso, completo, preciso, particularmente preocupado com a precisão dos detalhes e com a regra. Uma pessoa que se preocupa não delega detalhes facilmente e forte no acompanhamento dos mesmos. Rígido sobre pontualidade e correção. Paciente, estável, razoavelmente despreocupado. Habilidade com detalhes acima da média, mas não saliente. Moderadamente preocupado com a regra, lento mas adapta-se a mudanças. Depende da liderança para orientação e segurança. Preciso, meticuloso, metódico, estável, cuidadoso e consciencioso. Preocupado com a qualidade do seu trabalho e sua correção de acordo com a regra. Depende da regra, respeita a autoridade. Conservador, cauteloso, prudente. Não delega os detalhes, ele mesmo é o especialista dele. Importante. Candidatos aprovados. Cada avaliação gera um código específico. Estarão aprovados aqueles em que o código gerado apareça na régua de perfis do cargo desejado. Uma vez que o perfil do candidato se coadune com um dos perfis, este candidato poderá prosseguir no processo seletivo. Mas atenção! O sistema autoimagem avalia os comportamentos e se o perfil do candidato está em conformidade com a cultura interna da organização. Não avalia a experiência nem exigências do cargo. Para cada função da nomenclatura de cargos, o sistema autoimagem, em conformidade com a empresa cliente, estabelece no mínimo 8 perfis desejáveis. Nosso cuidado com a variedade de perfis para cada cargo é não congelar o quadro de profissionais num mesmo tipo de perfil, que seria insustentável. Endereço de nosso site na web: www.autoimagem.com.br. Para acessar ao sistema autoimagem você receberá acesso através de usuário e senha, sigilosos. Acesso às diversas abas do sistema. Ao lado esquerdo você encontra os links para ter acesso ao formulário comportamental e vendedor, também terá acesso a todos os laudos na aba Arquivo. Na aba Usuário você encontrará formulários em branco para avaliação presencial e apostila do sistema. Obrigado pela atenção e se desejar informações mais detalhadas, consulte a apostila disponível nas abas internas do sistema autoimagem. Obrigado e sucesso!